Ele começou a conversar com a esposa. Eles estavam deitados e ele falou para a esposa assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E ela disse: o que, meu bem? E todas as vezes que eu falo isso e que eu conto essa experiência, eu lembro e digo que as mulheres deviam ser formadas todas em bombeiras, porque vocês é quem joga água fria, muitas vezes na força, na fúria dos homens. E ele disse: olha, eu estou cansado porque todo mundo aqui só compra fiado. E a gente tem que se rebolar, tem que dar o nosso jeito para pagar os duplicados, os cheques. Na época não tinha cartão de crédito, era cheque. E ela disse: calma, meu amor, há uma vantagem nisso. Ele disse: qual vantagem? Ele disse: só você tem a farmácia aqui. Então todas as pessoas que adoecem têm que comprar remédio na sua farmácia, na nossa farmácia. E ele olhou para ela e disse: grande vantagem. E eles estavam ali conversando. E um detalhe: quando ele era criança, o seu pai o ensinou que Deus não existia. E ele ficava assustado: mas como Deus não existia? Criança. E ele foi crescendo, tornou-se adolescente, jovem, tornou-se um homem, casou. E ele ficava pensando: Deus não existe. Quando tem um problema, eu resolvo com as minhas próprias mãos, com as minhas atitudes. Eu resolvo os problemas. Será que nessa manhã, mesmo sendo da igreja, eu estou falando para alguém que tenta resolver seus problemas com suas próprias mãos, com a sua própria vontade? E quando ele estava ali conversando, a esposa começou a cochilar e ele também. De repente alguém bate na porta. Lá embaixo. O quarto onde ele dormia tinha uma varanda grande. E ele foi até na varanda e olhou lá embaixo. E ele encontrou ali uma garotinha de mais ou menos 10 a 12 anos. E ela trazia um papelzinho na mão. E ela olhou para cima e disse: moço, por favor, o meu pai viajou. A minha mãe está passando mal em casa. Esse remédio é o remédio que ela toma. Se ela não tomar esse remédio, ela vai morrer. O senhor pode me ajudar? A esposa também acordou. Ele olhou para a esposa e disse: eu não lhe falei? Só falta agora, quando eu dar o remédio, ela dizer: anote aí, depois meu pai acerta com você. Ele desceu chateado, abriu a porta, pegou o papel daquela garotinha, abriu a porta da farmácia. Ele levantou a porta até a metade, entrou lá, pegou, olhou a receita, pegou o remédio na prateleira, foi lá e entregou aquela menininha. Quando ela recebeu o remédio, o medicamento, ela disse assim: por favor, meu papai está viajando, quando ele chegar ele paga, anota para mim. Ele ficou muito chateado, baixou a porta da farmácia, subiu e começou a reclamar. Eu não falei para você? Eu não falei para você que ela ia pedir para mim anotar o remédio que nós compramos, que nós estamos vendendo, e aí demora para pagar. E a esposa mais uma vez olha para ele e diz: calma, meu bem, o dia vai chegar. E ele ficou ali deitado com ela, e quando eles estavam já cochilando, ele levanta da cama e ela coloca a mão nele e diz assim: foi que houve? Ele disse: eu dei o remédio errado. Eu não dei o remédio da receita, eu me confundi. Ela disse: tem algum problema? Ele disse: se a mãe daquela menininha tomar o remédio,
ela vai morrer. E agora o que é que eu faço? E ele foi para a varanda, ele começou a olhar e pensando, andava para um lado, para o outro, e ele pensando o que fazer. Quando de repente ele olha para o céu estava estrelado, a noite bonita, ele começa agora a passear para um lado e para o outro. E ele lembra do ensinamento do seu pai: Deus não existe. Mas ele não tinha nenhuma outra opção. Ele olha para o céu e diz assim: Deus, você está aí, Deus? Silêncio. Deus, você está me ouvindo? Nada. Eu sabia, Deus, que você não existia. Por isso que meu pai falou: eu não tenho como resolver esse problema. Eu estou fazendo um teste com você. Você existe? Você pode me ajudar? E ele agora começou a bater um papo com um Deus que ele não acreditava. E ele disse assim: será que você pode me ajudar? Você pode me dar a segunda chance? Mas sabendo que eu não acredito em você. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas você pode me ajudar. Quando ele estava conversando com Deus que ele não acreditava, na porta lá embaixo da farmácia, ele vai até a varanda, ele olha, está ali aquela menininha, novamente, com um papelzinho na mão. E ele disse: o que foi, menina? E ela disse: por favor, moço, o senhor pode me ajudar? Eu trouxe a receita de novo, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor me deu o remédio errado. O senhor pode me ajudar? Ele olha para o céu e diz assim: Deus, é você? Foi você que mandou a menininha? O que aconteceu, Deus? E ele olha para a menina e diz assim: calma, eu estou descendo. E ele desceu, acendeu todas as luzes do corredor que dava acesso à casa dele. Pegou a receita e olhou para aquela criança e disse: o que foi que aconteceu? E ela disse: sabe, moço, quando o senhor me deu o remédio, eu saí correndo. Ele disse: eu vi. E entrei lá na esquina. Ele disse: eu vi também. Mas você se encobriu, eu não sabia para onde você estava indo. Ela disse: quando eu fui chegando na porta da minha casa, eu tenho uns degraus assim que dá acesso à minha casa. Eu tropecei e eu caí. O remédio que o senhor me deu caiu no chão e quebrou. O senhor pode me dar outro? Ele disse: sim, com certeza. Pegou lá, entrou, abriu a porta da garagem da farmácia novamente. Dessa vez abriu até em cima. Ele acendeu todas as luzes e ele entrou com a receita na mão, conferiu, olhou na prateleira, viu que realmente era aquele remédio. Entregou para aquela menina e ele falou uma frase pela primeira vez. Porque a menininha olhou para ele e disse assim: anota de novo, depois meu pai paga. Ele não disse nada para a menina, a não ser: vá em paz, que o nosso Deus te abençoe. Será que nós temos alguém aqui que está precisando de uma nova chance? Será que nós estamos diante de alguém que, mesmo fazendo parte da igreja de Deus, do povo de Deus, tem alguém que precisa de uma segunda chance?
Quem sabe de uma terceira, de uma quinta, de uma 10ª chance? Será que você tem levado os seus problemas para Deus? E Deus, antes de responder, você tem dito assim para você mesmo: eu sabia que eu não teria resposta. Como é que você está? Como você entrou aqui nessa manhã? Eu não sei, só você sabe. Às vezes nem a sua esposa, nem o seu marido, nem o senhor da igreja, nem os amigos que estão aqui sabem como você está. Mas eu pergunto a você novamente: quem é você? Como você está? Bom dia.